Olá, meu nome é Carla Greco, eu sou cirurgiã dentista. Eu me formei em 1994, em São Paulo, e em 2005 eu vim para Atibaia, onde eu montei minha clínica. Bom, quando eu saí da faculdade, a gente tem muito essa questão de se identificar com algum professor ou com alguma matéria. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí determinada a fazer cirurgia. Então, a gente vai até conversar aqui um pouquinho com quem está fazendo faculdade ainda, que talvez ajude a esclarecer algumas coisas, e também com o dentista que acabou de se formar. Então, assim, eu saí da faculdade determinada a fazer cirurgia, porque eu tive um professor excelente na faculdade. A matéria que eu fui melhor na faculdade foi cirurgia. Então, eu saí determinada a fazer cirurgia na faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu tinha certeza que eu ia fazer especialização em cirurgia, ser bucomaxilo. Só que aí, hoje a gente tem algumas questões que a gente estuda, né? Inclusive já temos aulas de odontoclínica, por exemplo, que a gente fala bem para ajudar os recém-formados a identificar a melhor especialidade, identificar quando vai montar uma clínica o ponto melhor e tal. Então, mas na minha época a gente não tinha isso, né? Então, mas acredito eu que por uma questão de, sei lá, uma influência divina, vamos dizer assim, eu fui fazer uma prova no Hospital Heliópolis, em São Paulo. Eu fiz uma prova que era, a princípio, o que me levou a fazer essa prova no Hospital Heliópolis foi que eu ia ter uma bolsa de estudos, no caso era da Fundap, que em 96, né? 96 era uma bolsa no valor de R$312. Então, assim, o que me chamou a atenção para procurar isso foi esse valor, né? Vou ser franca para vocês. E aí, quando eu cheguei no Hospital Heliópolis, era semiologia, então era tratamento de pacientes especiais com anestesia geral e diagnóstico bucal, era esse o tema. Aí eu fiz uma prova, eram 6 vagas, eu fui a 6ª candidata a passar, e ali, quando eu cheguei no hospital, eu falei, bom, eu tô conseguindo aqui juntar o melhor dos mundos, porque tudo bem, eu ia fazer semiologia, ia atender paciente especial com anestesia geral, mas eu estava dentro do hospital, eu tinha relação ali com, que eu podia ver um cirurgião bucomaxilo, eu estava dentro do hospital, e ali foi que eu achei que, né, falei, nossa, é a mão de Deus mesmo para que eu possa fazer a cirurgia. E ia estar fazendo uma coisa que eu gosto, ia estar perto dali, mas foi ali, naquele momento que eu comecei a ter aula, e a gente ia para centro cirúrgico com pacientes especiais para fazer o tratamento odontológico com anestesia geral. Eu tinha uma professora que era uma cirurgiã bucomaxilo excelente, inclusive era referência no Hospital Tatuapé, em São Paulo, que ela dava aula pra gente lá. E ela estava fazendo faculdade de medicina, inclusive. E aí eu comecei a ver, ela como cirurgiã bucomaxilo, o que ela passava dentro daquele Hospital Heliópolis, porque ela tinha ali vamos dizer assim, concorrência direta, cirurgião plástico, otorrino, né? Esse povo todo, ortopedista, concorrendo com ela a ponto dela deixar um horário reservado para ela no centro cirúrgico, chegar lá terem tirado o horário dela, né? Então, porque ela era cirurgiã bucomaxilo, não era médica e porque ela era mulher. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí eu comecei ali a me desiludir da cirurgia, sabe? Essa cirurgia bucomaxilo, eu falei, gente, isso não é pra mim, né? Não vou ter que passar a vida brigando com o médico. Comecei a me desestimular um pouco da cirurgia, pelo menos a cirurgia oral maior, né? A buco, não que eu não goste de cirurgia, mas não para fazer uma especialidade. E principalmente quando a gente descobriu que essa professora bucomaxilo, quando ela falou que estava fazendo medicina, a gente achou que ela fosse fazer medicina por conta da cirurgia, e ela ia fazer dermato de especialização, porque de tanto que ela se desiludiu também com a cirurgia. Então, a partir daquele momento, eu concluí um ano de curso lá no Hospital Heliópolis, saí de lá com, então, o diagnóstico, a formação de especialista em semiologia, diagnóstico bucal, mas saí dali determinada a não fazer mais especialização em cirurgia.
Foi então que eu comecei a trabalhar com ortodontia, mesmo antes de ser especialista. Aí eu comecei a me identificar um pouco mais, mesmo porque eu tive muita dificuldade com ortodontia na faculdade. Parecia que eu tinha 2 mãos esquerdas, então foi bem difícil. Então também descartava a ortodontia. Mas aí eu comecei a trabalhar com ortodontia um pouco mais, fui fazer um curso de aperfeiçoamento. E nesse curso de aperfeiçoamento aí eu comecei mesmo a trabalhar com ortodontia. E aí me veio a questão da necessidade de fazer a especialização de ortodontia para me tornar mais segura nos planejamentos, para eu me sentir mais segura para fazer ortodontia e também para juridicamente eu estar amparada por ter o título de especialização. E a gente está falando tudo isso, eu estou falando isso tudo para vocês, porque a ortodontia ela teve uma evolução bem grande, uma evolução bastante legal com o passar do tempo. Então, quando a gente fala de ortodontia, que é a especialidade, a primeira especialidade odontológica que foi registrada, a gente fala de 1000 anos antes de Cristo, pessoas já querendo alinhar os dentes. Então aí eu fui estudar essa questão e me chamou a atenção para a ortodontia, me despertou o interesse em fazer a especialidade. E eu mesmo, há quase 20 anos atrás, não tendo essa noção que eu tenho hoje, porque eu estudei empreendedorismo, estudei a minha clínica como uma empresa, o produto comercial ortodontia em si, mesmo não tendo essa noção toda, eu acertei em pensar em fazer ortodontia, porque diante de todas as especialidades que você tem, a ortodontia é uma especialidade que sempre ela vai estar muito atual e sempre vai ter gente que precisa de ortodontia. Mas só a nível de curiosidade, para mostrar algumas coisas para vocês aqui, eu vou mostrar alguns tipos de aparelho que foram usados bem lá no início, né? Lembrando que, como eu falei para vocês, 1000 anos antes de Cristo já tinha gente querendo arrumar os dentes. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de aparelho que tinham antigamente, né? Então tem esse aparelho que são fios, né? Era um fio tentando movimentar os dentes. Então é muito arcaico, né? Mas a gente já vê isso bem lá antigo. Pensar que alguém poderia usar um aparelho como esse e qual a função dele, mas era o que se tinha na época. Aqui é uma coisa um pouquinho não tão antiga como aquilo, mas ainda assim muito antiga, que é como se fosse bandas, né? A gente que conhece banda sabe que parece que são bandas em todos os dentes. Quer dizer, a estética aqui esquece nenhuma, né? Não tem como. Um aparelho que pode lembrar um pouquinho o extra-oral, então só pensar no fato de que um paciente se submeter a usar um aparelho desse, fora o desconforto, né? Mas são coisas que existiam e que por muito tempo foram a única forma de fazer o tratamento ortodôntico. Então, hoje, diante da evolução da odontologia, da ortodontia especificamente, do perfil dos pacientes, os pacientes já procuram a clínica, já nos procuram, falando hoje de resolver os problemas ortodônticos com alinhadores, que são aparelhos ditos com aparelhos invisíveis. Então, existe uma evolução, existe uma tecnologia aplicada a esses aparelhos quase que diário, um investimento quase que diário, para que a gente consiga utilizar esse tratamento, fazer tratamento ortodôntico com aparelhos considerados como aparelhos invisíveis. Então, hoje, não vou me aprofundar aqui no detalhe do alinhador, mas vou mostrar para vocês que quando você faz um planejamento, então, para quem viu esse tipo de aparelho, a gente vai ver agora um setup, que é um vídeo, que é um modelo de planejamento digital. Quando você faz o planejamento do seu paciente em uma plataforma para tratamento dos alinhadores, você recebe esse setup que mostra como o paciente está e como ele vai ficar. Então isso, além de ser uma ferramenta de venda excelente, dá uma segurança para o paciente e também para o dentista, que vai ter ali um passo a passo para seguir. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que o tratamento com alinhadores é uma tendência. Querendo ou não, a gente tem que ter esse produto no nosso consultório para a gente realizar, ou para um ortodontista especialista realizar, mas é um produto que a gente precisa ter na nossa clínica se a gente quiser se manter atual e produtivo na odontologia. Então, se você quiser saber mais sobre o tratamento com alinhadores e na ortodontia no geral, entra na plataforma Nova Classe e segue lá o nosso módulo. Esse vídeo
é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.